Amém? Paz do Senhor Jesus. Fazer esse segundo vídeo agora para entrar na palavra. Deu uma introdução no outro, muito bom também, algo histórico, por irmão, para irmã. E agora eu queria falar sobre o Apocalipse, né? Que é o 3, vou falar sobre o 19 de primeiro aqui. Glória a Jesus. O 19 vai dizer assim: repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Glória a Deus. Aqui João escreve essa carta aqui, mas é Jesus dizendo para ele o que ele deve escrever. Glória a Deus. Porque diz aqui que o Senhor, ele repreende aquele que ele ama, né? Então, glória a Jesus. Nós temos que ter a certeza, ter o entendimento que às vezes na obra do Senhor as coisas ficam muito difíceis, né? Glória a Jesus. E Deus, em certas situações, Ele trata com o seu povo. Aí você vê falar muito sobre prova, vê falar muito sobre perseguição, vê falar sobre muito que a mão de Deus está pesando sobre aquela pessoa. É uma espécie de correção. O profeta Jeremias, no capítulo 18, ele quer usar o profeta em profecia para um povo, o povo de Israel especificamente. Aí ele leva o profeta lá na casa do oleiro, desce lá, né? Chegou lá, tinha lá o oleiro fazendo um vaso, fazia um vaso com a sua mão, com o seu talento. Ele olhava para o vaso, não se agradava. Aí ele quebrava, ele amassava e refazia o vaso. Conosco, porque ele diz lá ainda, né, só para complementar, né, como vaso, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, né? Então Deus é o oleiro, nós somos barro. Às vezes tem pessoas que querem ensinar Deus, que querem falar com Deus. Eles não aceitam a obra, o chamado que Deus tem na sua vida. Então, e aí fica passando um processo de estagnação, nem vai nem volta, fica ali parado. Mas que nós temos que entender uma coisa, que Deus ainda está no controle. É Deus que envia, é Deus que chama, é Deus que capacita. A unção vem de Deus. Se Deus quiser, nós vamos. Se Ele não quiser, nós não vamos, né? Há um momento de você ficar parado aguardando o chamado de Deus, né? Então tudo isso tem a ver com esse aqui, né? Que às vezes um dos exemplos claro e nítido que nós temos é Jonas, né? Que Deus mostra um caminho da missão para ele, mostra que é Nínive, é para lá que você vai, é lá que eu tenho um povo específico, levanta-te e vá, né? O profeta sabia de tudo, Deus já havia falado com ele, Deus tinha direcionado, Deus tinha mostrado tudo para ele, né? Mas só que no meio do caminho, e o problema é esse aí, é no meio do caminho, porque a tendência lógica de um caminho, de uma estrada, é essa estrada ter buraco, ter espinho, ter pedra, ter tropeço. Você encontra irmãos que dão tapinha nas suas costas, fala que eu estou contigo, mas não está coisa nenhuma. O inimigo usa ele, usa ela para te tirar do foco, para te tirar do caminho. Então você tem que estar fechado com Deus, Jeová. Se Deus tem que ser mais ou menos assim, como Jeremias, como o profeta, né? Dizia assim, ó, o que o Senhor mandar eu falar, eu falo. E profeta que é profeta, meu irmão, não muda a mensagem. Ah, não vou falar isso não, que é uma palavra dura. Ei, antes nos importa servir a Deus do que aos homens. Porque sabemos, se o homem vir pesar as mãos contra a nossa vida, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Louvado seja Deus. Quando nós servimos a Deus, né? Glória a Jesus. Nós sabemos a quem estamos servindo, né? E sabemos os livramentos do Senhor, em nome de Jesus. E você nota e perceba que quando Jonas pega outro caminho, pega a embarcação errada, coisa difícil,
né? É quando Deus tem uma arca para o crente, para o servo, para a serva. Louvado seja. Fala, olha, fique nesta arca aí, porque está vindo enchente, está vindo inundação. Não quero que você pereça. E a pessoa resolve tomar um bote, né? Um barquinho que não tem nada a ver com o contexto dele. Né? Quando Jonas foi para o calabouço do navio. Aí nós falamos assim, que Deus ele vai usar os marinheiros ali, né? Glória a Jesus, como um chicote na mão dele, né? Porque Deus colocou uma vara na mão dos marinheiros para castigar Jonas. Aí Deus ele vai entrar agora em algo fenomenal, fantástico. Nós sabemos que Deus cria alguns exércitos, né? Primeiro foi os anjos, glória a Jesus. Ele cria também a natureza e depois a igreja, depois o homem, né? Deus vai acionar, né? Ele tem nas mãos dele para ele usar quando ele quiser e a hora que ele quiser, né? O vento, o fogo e a água, glória a Jesus. Ele vai acionar as águas e vai falar com quem mora nas águas, que é o grande peixe. Mas também ele sobe na polpa do navio e vai falar com os marinheiros. Quando Deus causa um fenômeno na natureza, nas águas ali, e os marinheiros percebem que alguma coisa vai acontecer, eles começam a jogar os seus bens na água e ver Jonas dormindo, eles começam a ouvir ali uma investigação. Quem é tu? Da onde que você vem? Que Deus que você serve? O profeta falou assim, olha, para de jogar, né? Eu sou hebreu e sirvo ao Senhor. Porque a bagagem que você tem que jogar na água é eu. Me jogue na água e esse maremoto vai parar. Jogou o profeta, aí vem Deus com a correção, vem Deus com a vara, né? Glória a Jesus, porque o texto que nós estamos lendo diz que Deus ele castiga e corrige aquele que ele ama. Pega o profeta, os irmãos falam baleia, mas a Bíblia não diz baleia. A Bíblia diz um grande peixe. Por a baleia ser um peixe muito grande, alguns deduzem que poderia ser a baleia, né? Por quê? Porque a baleia tem um tempo de respiração que ela sai para fora para respirar, né? Porque Jonas não morreu, Jonas ficou, né? Não estou dizendo que seja, a Bíblia não diz que é a baleia. Diz que deve ser um peixe grande ou um peixe pré-histórico, né? Glória a Deus. Aí, eu estou no campo aqui da dedução, que a Bíblia não diz, ela aproxima de alguma coisa, mas não, categoricamente não diz, né? Glória a Jesus. A Bíblia diz que o profeta, ele fica 3 dias e 3 noites, assim como Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Interessante isso, né? Quem é marcado por Deus, quem é chamado por Deus, glória a Deus, aleluias. Mesmo longe de Deus, se lembra de Deus. E sabe o que é o mais incrível disso tudo? Deus se lembra dele. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, que Jonas, lá do fundo dos mares, no peixe lá, diz lá, umas certas traduções, né? Que do ventre do inferno ele gritou e Deus do céu ouviu a voz do profeta, a mesma boca que havia ido no ouvido do peixe e mandado tragar Jonas. Foi a mesma que foi lá e fala, vomite lá agora. O peixe foi transporte de Jonas para Jonas, transporte de Deus para Jonas chegar no destino dele, louvado seja Deus. Então, a correção de Deus, mas também tem um tempo de absolvição, que Deus absorve, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. E aí esse versículo aí foi, que eu quis falar sobre esse versículo 19, sobre a correção de Deus, né? Louvado seja Deus. E não lute não, só viva, em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Sérgio Gomes. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.